Olá, eis-me de novo convosco para olharmos a nossa realidade à luz da fé e da teologia de Jesus. É um olhar diferente e hoje trago comigo uma notícia que parece deste tempo, só que em total oposição com o que estamos a fazer neste nosso tempo, concretamente neste país. A notícia é do início do ano 28, desta era, início do ano 28, e é protagonizada exatamente por Jesus. Jesus, o Filho de Maria, o da missão, que igrejas nenhumas querem, que as igrejas cristãs não querem sequer conhecer, muito menos prosseguir, praticar. E é tanto mais oportuno quanto neste momento estamos a ser um país fortemente atacado por todos os lados, não por armas, mas por palavras e por decisões e por ameaças. As ameaças vêm, antes de mais, da Comissão Europeia, de Bruxelas. É o que faz a gente ter-se metido neste covil de ladrões, que são os grandes Estados ricos, poderosos, que constituem o núcleo duro da chamada União Europeia. É uma união de Estados e dos Estados mais poderosos para comerem os mais pequenos, os mais fracos, os Estados mais fracos. E se tivéssemos alguma dúvida, aí está a prova provada. Não suportam que Portugal esteja a fazer uma tentativa de sair de tanta austeridade que o governo anterior impôs, de cócaras perante esses Estados todos poderosos, nossos inimigos, covil de ladrões. E então, como não suportam que estejamos a querer levantar um bocadinho a cabeça, aliviar, atacam, já que a oposição em Portugal não presta, oposição política no Parlamento, fazem eles a oposição de lá, de Bruxelas, com ameaças sobre ameaças. E no país dorme-se os órgãos do Estado, principais órgãos do Estado, parecem dormir. Desde o PR, Presidente da República, a Assembleia da República, que também anda lá nos seus jogos de poder, à esquerda e à direita, a ver quem é que nas próximas eleições pode ter mais votos, mais poder, mais privilégios. O país, estão-se marimbando para o país, ainda que pareça que se interessam muito por nós, não interessam. E depois, também o governo, que no meio disto tudo, baralhado, fica na confusão e quase nem tem tempo de governar para ver se responde e se neutraliza os ataques que vêm de Bruxelas. Isto faz tudo parte de uma habilidade do poder para nos humilhar, para nos desgraçar, para nos manter na cauda da Europa, no fundo, no poço, em vez de na dignidade, na liberdade, na humanidade. Nesta situação era de esperar outra postura completamente diferente do Presidente da República, mas não. Ele não se dá na gaiola dourada do Palácio de Belém e nem dormir as poucas horas que dormirá, quer lá estar para dormir. E anda por aí, nestes dias que estou a falar convosco, já anda cá pelo Nordeste, anda por aí aos abraços e aos beijinhos, parece que é um faminto de abraços e de beijinhos que não gosto de ter, não foi? Faço ideia que se calhar não gosto de ter. Parece que os anda a dar, mas não é para receber, é um carente de afetos, não anda a distribuir afetos, é um carente de afetos, porque o poder nunca conhece afetos. E anda por aí aparentemente a distribuir abraços e beijinhos, tirar fotografias e o país a ir para o fundo. Anda-nos a distrair
dos ataques da União Europeia, de Bruxelas, parece povo, faz-se passar por povo tão popular. É um demagogo nato, puro, duro. É um demagogo puro, populista. Um especialista na arte de enganar, de alienar, de anestesiar, de distrair do essencial, juntamente com o futebol do Campeonato da Europa. Uma espécie de Papa Francisco em ponto pequeno à escala nacional, mas ele é uma espécie de réplica do Papa Francisco à escala nacional. O Papa Francisco faz à escala global. Também é para distrair os pobres, as multidões famintas, esmagadas. Pois bem, trago-vos a notícia de Jesus neste contexto. Vejam como vai cair aqui também, tão oportuno, a notícia do início do ano 28, em que o protagonista não é Marcelo Rebelo de Sousa, nem é a União Europeia, nem são os políticos de esquerda ou de direita dos poderes, os partidos dos poderes. É Jesus. Jesus, o camponês artesão de Nazaré, o filho de Maria, assim com o artigo definido das duas vezes, segundo o Evangelho de Marcos. Esta notícia eu tiro-a do Evangelho de Mateus, no final do capítulo 9, e depois entra fundamentalmente no capítulo 10, até ao versículo 31. Não vou dizê-la toda, mas vocês depois podem tomar conhecimento dela mais profundamente em casa, se tiverem evangelhos à mão. Eu disse evangelhos, não disse a Bíblia. Embora os evangelhos fatalmente estão metidos na Bíblia, mas não deviam estar lá, porque não fazem parte da Bíblia judeu-cristã. Já um dia vos explicarei isso melhor. E então diz, Jesus, vejam exatamente o oposto de Marcelo Rebelo de Sousa, e exatamente o oposto do que fazem os partidos políticos quando estão em campanha eleitoral e andam por aí. Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. Curando enfermidades e doenças. As enfermidades e doenças que aqui se fala estão relacionadas, sabem com o quê? Não é de foro clínico. Jesus não é um médico. Não é um médico, nem das almas. Jesus não é um médico, é um ser humano. É um camponês atento à realidade do seu país, sobretudo dos outros camponeses. E então diz, curando todas as enfermidades e doenças. São aquelas doenças que resultam, que não são tratadas nos médicos, nos hospitais, porque são aquelas doenças que resultam de uma determinada ideologia e de uma determinada teologia que nos aliena, que nos descria, que nos mata. Sabem que há uma ideologia, que há uma força que nos conduz, que nos empurra para coisas, para posturas erradas na nossa vida, e há uma teologia que é uma referência a um Deus que também nos desvia, também quer o nosso mal, é uma espécie de demónio disfarçado de Deus. E sabem quem são os principais atores, os principais colaboradores, sujeitos, funcionários desse Deus? São precisamente os sacerdotes. Ao nível do religioso, são os sacerdotes, os párocos e os bispos diocesanos, cheios de poder, com o Papa no topo. E ao nível do social e do político, são os agentes do poder económico, financeiro e do Estado. Pois bem, são eles que fazem as doenças, isto é, distribuem essas overdoses de droga mental, uma educação às avessas, em vez de nos educar, despertar em nós os valores humanos da reciprocidade, do amor uns aos outros, impingem-nos ódio uns aos outros e despertam-nos, mas é para o valor do dinheiro, do
molar e do concentrar, da ambição, dos jogos, do totoloto, do totobola, disso, daquilo, o Euro Milhões, pois, a raspadinha, andai lá e telefonai agora, e pode ser que sejais contemplados. É exatamente o contrário de Jesus. E é daí que vêm as doenças, esse tal tipo de doenças que Jesus pode curar, que o Evangelho pode curar. E diz, diz a notícia: contemplando a multidão, as multidões, encheu-se de compaixão por elas, pois estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor, cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Vejam lá se isto não é um retrato do nosso país, desta Europa cansada, desta Europa esgotada, desta Europa que rouba, que dá cabo do mundo, do planeta, que está a esgotar o próprio planeta, a natureza, a destruí-la. Não só as multidões, mas o próprio planeta está cansado e abatido. E então, e diz, a messe é grande, quer dizer, trabalho não falta, que fazer não falta, porque as populações estão esmagadas, é preciso levantá-las, trabalho não falta, mas faltam braceiros, faltam trabalhadores para esta messe. Sabem que as igrejas cristãs leem estas palavras e dizem que é preciso padres, é preciso sacerdotes, é preciso pastores, e nada disso, que esses não trabalham, esses governam-se, esses comem à nossa custa, engordam à nossa custa, enriquecem à nossa custa, com aquelas tretas que nos vendem, e é tudo envenenado. Até a hóstia vem envenenada. A hóstia que nós comungais ao domingo é veneno. É veneno. Não vos alimenta. Porque é tudo sem afeto, é tudo sem amor, é tudo um ritual. Não é a ternura, não é Jesus, não é a entrega da vida. Não. É tudo uma ilusão. E então Jesus diz a notícia, chama 12 discípulos e dá-lhes capacidade para expulsar os espíritos malignos, a tal ideologia, teologia, mas dá-lhes capacidade para expulsar isso. Ora, os que estão aí não estão a expulsar, estão a metê-la nas nossas mentes, nas nossas consciências. Isso é que é terrível. Estão a meter isso tudo nas nossas mentes e consciências, não estão a expulsar de lá, estão a meter cada vez mais e mais e mais, de geração em geração. E estão aqui os nomes, para que conste, o Evangelho não dá ponto sem nó. Estão aqui os nomes para que conste desses primeiros 12, que este Evangelho lhe chama apóstolos. Mas a palavra apóstolo em grego quer dizer enviado. Portanto, uma boa tradução, que não seja tendenciosa, eclesiástica, católica, diz enviados, enviou-os para uma determinada missão. São enviados para aquela missão de expulsar as causas da doença, para que as populações, as multidões deixem de estar deprimidas, abatidas, cansadas. Sim, então está bem. E portanto enviados, não apóstolos. Jesus não criou 12 apóstolos, nada disso. 12 discípulos que envia e que são uma espécie de protótipo do que deverão ser todas as discípulas, todos os discípulos de Jesus. Quem quiser, digamos, ter referências a Jesus, ser uma espécie de Jesus em cada tempo e lugar, pois tem, se quer ter Jesus por referência, tem que ser assim discípulo. E ele escolhe estes 12 e os nomes estão aqui, porque o Evangelho, quando escreve aqui os nomes, já sabe, já tem a informação completa de tudo, já tinha tudo acontecido, e sabe que estes 12 são os que o vão trair. São os que o vão trair.
E a prova e o sinalzinho eu vou-vos dizer onde ele está, porque na igreja não vos dizem nada disso, as catequeses não vos dizem nada disso, nem as universidades. E então são estes os nomes, eu vou lê-los, pois claro. Simão é o primeiro da lista ali, Simão chamado Pedro, Pedro, pedra, casmurro, onde nunca entrou a palavra de Jesus, não entra. É como a semente, ao bater numa pedra, não entra, não germina, porque não é terreno favorável. Simão, Pedro, André, seu irmão, era uma família, Simão e André. Tiago, filho de Zebedeu, já era uma espécie de empresário de barcos, um filho de Zebedeu, e João, seu irmão, outra dupla de irmãos. Isto é perigoso. Isto é um bocado perigoso, porque depois fica tudo em família e jogam os interesses familiares também. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Este ainda se safa um bocadinho, porque é considerado um publicano, um pecador público, ainda se vai safar um bocadinho. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, que era um tipo que andava armado, quer dizer, era uma espécie de um partido político armado, tipo jihadista de hoje. E Judas Iscariotes, que o traiu. Ora, ao pôr no fim que o traiu, de Judas Iscariotes isolado no fim, começou com Simão Pedro, quer dizer, o grupo todo traiu Jesus. E ele escolheu-os para uma missão e eles fazem exatamente o contrário daquilo para que foram escolhidos. Exatamente o contrário. E se querem, olhem para a história destes 2000 anos, do chamado cristianismo, deste mundo ocidental, e concluam que fizeram tudo ao contrário do que diz Jesus. Eu vou-vos dizer o que é que diz aqui Jesus. Qual é a missão que eles têm de fazer e que não fazem. Vejam, se conhecem algum pároco, algum bispo, algum papa, que faça o que diz aqui. Ora, olha, ora escuta. Jesus envia os 12 com as seguintes indicações, instruções pastorais. Ir primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Às perdidas. Não é às gordas, que estão nos palácios. Às perdidas. Pelo caminho proclamai que o reino de Deus está perto, que está ao nosso alcance, se a gente mudar de ser e de viver. Se não mudar de ser, Deus está ao alcance, está à beira da água, mas morro de sede. Curai os enfermos, a tal coisa de tirar, expulsar estas tretas que têm na cabeça, esses medos que têm na cabeça. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, portanto, integrai, não excluí, não excomungueis, integrai, não excomungueis, expulsai os demónios, pois claro. E agora ouçam: recebestes de graça, dai de graça, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador merece o seu sustento, cada dia como as aves do céu e os lírios do campo, sem nunca acumular, nem no alforje. Quer dizer, quase que nem está ao nível do mendigo, às vezes ela com alforje ainda junta uma coisita para o dia seguinte. Aqui não quer que isso aconteça, porque corrompe-se logo, quando isso começa a acontecer. E dai a paz onde chegardes. E se alguém vos receber, muito bem. Se não receber, sacudi o pó até das vossas sandálias, dos pés, que é para o pó ficar lá no convosco. Bem. E depois envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos. E agora eles são os lobos, são os mercenários, são eles, a gente tem que se defender deles. Lobos são eles, vestidos de pastores, vestidos de párocos, vestidos de chefes de igreja, proprietários das dioceses,
proprietários do mundo, como o Papa, que tem quase todo o mundo por sua conta e risco, onde houver uma igreja, onde houver uma residência, onde houver um convento, é tudo propriedade do Papa, do Vaticano, é tudo propriedade do Vaticano. Por isso é que os outros Estados estão todos assim. Quando ele chega, todos vão à vénia, porque sabem que ele é o grande proprietário do mundo. É tudo ao contrário de Jesus. E isto é no início do ano 28. E agora, em 2016, vejam como estão as coisas. Tudo exatamente ao contrário. Seguiram o grupo dos 12, que traíram, e eles são agora seus continuadores, mas na traição. Não estão a prosseguir Jesus, o camponês artesão, o filho de Maria. E claro, como não suportam Jesus, no início do ano 28 e depois 29, chega a abril do ano 30 e matam-no na cruz. Pois claro, toma lá! Nós queremos ser ricos, nós queremos ser poderosos, cala-te! Nunca mais se pronuncia o teu nome, ficas aí maldito na cruz, anda lá, para aprenderes e aprenderem todos contigo. Quem quiser mudar o mundo, olha, lixa-se. É assim que a gente lhes faz. Não, senhor. Veja, esta é notícia do ano 28, que vai terminar, efetivamente, com a crucifixão de Jesus em abril do ano 30. E quem é que o entrega aos sumos sacerdotes? O grupo dos 12. O grupo dos 12. Porque como não viveu de acordo com Jesus, teve de matar Jesus para poder continuar a viver de acordo com as suas ambições. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, prolonguei mais uma desta primeira parte, porque conheço as questões e vou dar-lhes agora um bocadinho de atenção. Já as conheço previamente, ao chegar para o programa, elas estão aqui na mesa. Vem a primeira questão de Júlio Rocha, Viana do Castelo. Um abraço, Júlio Rocha. E diz assim, é simples: obrigado pelo prazer que me dá em ouvi-lo neste programa. A minha questão é esta: a saída do Reino Unido da União Europeia será uma boa oportunidade para Portugal? Abraço. Ó Júlio, que lhe parece? Tem uma opinião, poderia ter dito aqui, no seu ponto de vista, ao dizer, a mim parece-me isto e aquilo. Tem uma opinião. Certamente que a União Europeia, como eu já disse no início deste nosso programa, como um covil de ladrões, de Estados poderosos, um núcleo duro é dos Estados mais poderosos que existem na Europa, excluída a Rússia, porque ainda não faz parte da União Europeia. Claro, juntar-se aos grandes com pequenitos, é evidente que os grandes é como os peixes no mar, os grandes comem os pequenos. Lá estão as ameaças todas. Nem depois do Reino Unido ter saído, a população ter votado que quer sair pela saída, nem depois, não corrigem a sua linguagem, continuem com as ameaças. Se quem gostar de estar neste espaço ameaçado dia e noite, com uma espécie de espada de Damocles em cima da cabeça, pronta sempre a cair em cima da cabeça e a cortá-la e a matar-nos de imediato, quem gostar, olha, que fica aí. Quem quiser estar no clube dos ricos, dos grandes, para ser comido por eles, pois pronto, fica aí, deixe-se estar. Claro que nunca nos perguntaram se nós queríamos aderir à União Europeia. Eles sabem muito, nunca fizeram isso. E agora que eles tomaram a iniciativa e saiu o resultado que saiu, apesar de andar tanta campanha para que não saísse, agora parece que estão arrependidos alguns. E até dizem, querida União Europeia. É brincar, estão no gozo os ingleses, estão no gozo. É impossível. Então quiser sair e agora andam a dizer querida União Europeia. Não vamos em fitas. E eles, olha, caíram na maneira de perguntar se queriam estar ou sair. E eles até nunca estiveram completamente, porque eles, por exemplo, nunca aderiram à moeda europeia, nunca aderiram ao euro. Eles mantiveram a sua moeda própria.
E depois ainda eram os resmungões e tempo, sempre a exigir coisas, para, se eles ficavam iam ter privilégios que assim não têm, assim não têm, como não ficaram. Então, não, é bom se nos perguntarem a nós, claro que se perguntarem à população, e depois vão os sanguessugas todos fazer a cabeça das populações, as populações depois vão votar no referendo e iriam votar no referendo o que eles dissessem para votar. Não iam ser elas a decidir, porque primeiro é preciso resgatar as mentes das pessoas, expulsar os tais demónios, os medos, todos esses medos, todas essas doutrinas erradas, falsas, esses preconceitos que nos meteram na cabeça desde as catequeses da infância, nas escolas, etc. Então, é uma boa oportunidade para Portugal refletir que está a ser comido pelos grandes. Um dos grandes já saiu, que era a Inglaterra. Agora estão os outros. Ficaram mais à solta, os que ficaram estão mais à solta. A Alemanha, a França, um bocadinho a Espanha, apesar de também andar ali à rasca. Agora nem governo tem, não há maneira de se entender também para fazer o tal governo. Porque os governos só são necessários quando é para substituir as populações. Porque se as populações estiverem a crescer de dentro para fora e organizadas na linha da fraternidade, do amor recíproco, e estiverem desenvolvidas de dentro para fora, elas gerem os seus próprios destinos. Não é preciso governos. Só há governos porque não nos deixam crescer. Porque não nos deixam crescer. Se nos deixarem crescer, a gente autogoverna-se. E isso sai sempre melhor. Pode haver algumas asneiras ao princípio, mas a gente corrige-se e sai sempre melhor. Portanto, o meu abraço, Júlio, penso que esclareci. Segundo, pode discordar de mim, tem todo o direito para isso. Mas pediu-me o meu parecer. A Fátima Guedes, de Amarante, aqui tão perto de Baião. Fátima Guedes. Já não há escândalo dos papéis do Panamá? Os problemas do mundo desapareceram? Problemas não, essa é a história lá, dos papéis do Panamá. Maldito poder que de uma forma ou de outra consegue abafar as situações. Concorda comigo? A Fátima Guedes, um beijo, Fátima, da Amarante, nem sequer põe a questão, ela faz uma constatação e só pergunta se eu concordo com ela. Eu concordo e vou mais além, se for preciso, mais além, sou mais radical. Aliás, eu como presbítero e jornalista no Jornal Fraternidade Online, quando saiu esta história dos papéis, do grande escândalo, a revelação dos papéis de Panamá, eu disse logo, a montanha pariu um rato, não pensem que vão sair aí muitas coisas e que vai ser um grande escândalo, ao contrário, vão sair uns nomes, assim uns quantos nomes, e os próprios jornalistas são ingênuos se pensarem que foi uma fuga de informação, não foi nada, eles é que provocaram aquilo para nos distrair e dizer, olha, ai, como há aqui tanta riqueza acumulada em Vosaíntanga, e eles estão-se a rir da gente. Vosaíntanga, olha, tanta riqueza acumulada, e vamos dizer alguns nomes dos vossos concidadãos aí nos vossos países, vamos dizer alguns nomes, mas o melhor fica por dizer, que é que pensam? Achavam que o Jornal Expresso e a TVI cá em Portugal que iam contra o grande poder financeiro. Então, os patrões deles são os maiores poderosos da área do poder financeiro. Como é que ia ser contra? Era o que faltava. Isso é só para nos entreter e distrair. Faz parte da jogada do poder, da tal ideologia que é preciso expulsar e da tal teologia que é preciso expulsar. Daí que Fátima Guedes, Amarante, é evidente que concordo consigo, vou mais além, como lhe digo, eu próprio já disse que, na altura dessa revelação, com o Expresso, a TVI, não sei o quê, que aquilo, ao fim de 8 dias, 15 dias, estava tudo cansado, já se vomitava papéis de Panamá por todos os lados e, portanto, ninguém queria mais saber, continuava a ver se lhe saía a raspadinha, se lhe sai o euro milhões. Vocês já viram que entra dinheiro a potes, na chamada Santa Casa da Misericórdia, que nem é santa, nem é misericórdia, nem é casa. Põe-se estes nomes pomposos, Santa Casa da Misericórdia. Nem misericórdia, nem casa, nem santa.
É um covil, ou é um clube de ladroagem, de fortuna, de fazer dinheiro sem produção de riqueza. E depois, para encobrir, para disfarçar, faz umas obrazinhas de caridade. Tens uns larzinhos aqui, outros acolá, umas férias, umas colónias de férias, lá, e andam assim todos dizendo: ai, que boas pessoas, para nos comer. E até na Santa Casa da Misericórdia, até os miúdos iam ser vítimas da pedofilia, ainda iam negociar com os miúdos. Não chegava ao dinheiro que vem das apostas, todas, como ainda ia negociar o corpo dos miúdos. Santa Casa da Misericórdia, acordemos, vamos por Jesus, olhem para aqui, as multidões, como é que ele é? E dai de graça o que de graça recebeste. Os párocos e os meus colegas não podem com esta palavra, já não podiam quando eu estava a pároco de Macieiro, que eu fazia tudo de graça, e eles: estás-nos a dar cabo do negócio. É uma culpa. Quem é que vos disse que ser padre, presbítero, é ser negociante? Enganaste-vos, não é? É para dar a vida pelos demais, a favor dos demais, até amar até dar a vida. O meu abraço, o meu beijo e o meu colo de presbítero jornalista.